mais essa oportunidade de estarmos aqui para meditar na palavra do Senhor. Amém? Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas, em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador, que nos reunimos aqui nesta manhã para te louvar, te adorar, glorificar o teu nome e agradecer, meu Pai, por tudo em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o sangue de Jesus seja permanentemente sobre as nossas vidas, para nos lavar e nos purificar de todo mal e perdoar os nossos pecados. Conceder-nos a libertação, meu Pai, em Cristo Jesus. Vem, meu Pai, em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito, está presente no nosso meio com inteira e total liberdade, para mover cada um dos nossos corações, da nossa mente, para bem compreender os teus ensinamentos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é um domingo, um dia nós reservamos para nosso descanso, né? E para também é uma oportunidade de estarmos aqui nos socializando, trocando ideias, conversando, meditando na palavra. Então nós precisamos de bem aproveitar esse momento, pedir que o Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, venha nos dar quietude e abertura no coração e na mente, para que possamos sair daqui, meu Pai, diferente do que nós chegamos. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Nós precisamos de, todas as vezes que nós vamos abrir o livro, esse compêndio de diversos livros, nós precisamos saber qual a finalidade daquele específico livro. Caso de Atos. Atos, até o próprio nome já diz, são atos, atividades, né, dos apóstolos. Os apóstolos agindo para a vida deles como a igreja de Jesus. É muito importante esse livro. E esse livro, assim como quase todos os livros, ou até todos os livros da Bíblia, eles são muito deturpados. Eles aproveitam dos livros para trazer ensinamentos segundo o interesse de cada grupo. Então nós vamos ver aqui, primeiro nós vamos falar em Atos 9, no verso 31. Esse título fala que a igreja cresce. Pois é, a igreja cresce. Mas qual a igreja que cresce? Que é igreja? O que está crescendo? Então, esse texto ele tem essa finalidade de nos ensinar o que é a igreja, né? Então ela diz assim, Atos 9, verso 31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Pois é, aí nós paramos e pensamos assim, é normal, natural, nós, até questão até de cultura, você me levasse, os apóstolos saíram criando igreja, chegou lá em Corinto, criou a igreja de Corinto, chegou em Efésios, criou a igreja de Efésios, mas não é bem isso. Aqui, tudo que se vê na Bíblia trata-se de
espiritualmente. Não se trata nada material, nada de pegar. Tudo é espiritual. Por isso nós temos que ter uma interpretação espiritual. Então nós vamos ver assim, a igreja. Qual a igreja? A igreja é um pequeno grupo que foi tirado do mundo. Aqueles que foram chamados do mundo, aqueles que foram tocados pelo poder do Espírito Santo e vieram comungar dos ensinamentos do Evangelho com os demais. Então essa que é a igreja. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Está dizendo que um pequeno grupo de pessoas, chamado pelo poder do Espírito Santo, vivia em paz na Judéia, que era um lugar mais sofisticado, um lugar mais evoluído, na Galiléia, que era um lugar mais simples, onde estava a massa popular, e em Samaria, que é um lugar diferente também, que Samaria é onde estava todo o resto, aquela mistura, né? Então nós temos 3 tipos de gente que dá à sociedade. Um melhor colocado, o povão, a mistura e os discriminados. Então, aí continua. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Então, a igreja, um grupo pequeno, na verdade, tinha paz, toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Olha, prestem bem atenção. O que a igreja fazia? A igreja não é aquele grupo de 4 ou 5 ou 10 pessoas, mas o grupo é individualmente, a igreja individual. Ele voltou para si mesmo, voltou para uma vida espiritual. Ele procurou compreender o que Jesus veio fazer, o que é a salvação do mundo. É isso que está dizendo aqui. E caminhando no temor do Senhor, voltou ao Senhor. No conforto do Espírito Santo, quer dizer, no conforto, na orientação do Espírito Santo. Cresci num. Qual não crescia? É porque de vez em quando caía um, chegava um. Não é esse crescimento fermentado, porque, na verdade, o que nós entendemos é isso, quer dizer, é um crescimento espiritual. São poucas as pessoas, nós temos que entender que, no fundo, não são todos salvos. Não interessa quem vai ser salvo, quem não vai ser. Não são todos serão. Deus quer salvar a todos, mas não todos serão salvos, né? Então, aí a gente vê que certamente muitas igrejas, muitos pastores ou donos de igreja usam muito esse texto para estimular o crescimento numérico da igreja. Vamos fazer convite, vamos distribuir santinho, traga seu vizinho, traga não sei o quê, faça isso, fazer nada disso. A obra no mundo será feita pelo Espírito. O Espírito usará de pessoas para fazer a sua obra. Toda obra na terra, toda obra na terra será feita por mãos humanas, seja por crente, não crente, quem crê, quem não crê. Será feita sempre por mãos humanas. Por isso nós vamos perceber que existem mãos boas e mãos más. Quando nós vemos uma pessoa fazer uma boa coisa, ou mão boa. Quando fazer uma coisa que não serve, ou mão má.
aí todas as obras serão feitas por mãos humanas. Amém? Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos de entender. É a nossa volta para uma vida espiritual. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande ainda. Olha como que o Evangelho ele é muito, não vou dizer seletivo no sentido de selecionar pessoas, mas nos faz buscar uma vida diferente. Vejam bem, olha, aqui nós estamos entendendo o que é a igreja. Agora nós vamos ver aqui no verso 32 ao verso 35, nós já vamos ver uma outra situação. Olha como que nós dependemos do Espírito para nos clarear o entendimento. Agora no verso 32 a 35 já fala de a cura de Enéas. Primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte: a igreja está agindo, as pessoas estão caminhando. Aí diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Santo é separado. Toda pessoa que morava em Lida é santo, separado. Morava em Lida, ele foi em Lida, ele passou em Lida. Então ele falou para aquele povo que estava ali em Lida. Então, diz assim: encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos viram aquele acontecimento, os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Pois é, uma outra situação aqui muito interessante. Quem foi o beneficiado aqui materialmente foi Enéas. Enéas estava paralítico, ele curou. Mas Enéas só foi instrumento. Enéas se viu a mão de Enéas, aquele acontecimento com a Enéas aconteceu, não é por Enéas, não é porque Enéas é um ser merecedor, não, ele é comum como os outros, mas foi para mostrar que Pedro era um apóstolo, ele era um discípulo de Jesus, ele é um homem comum, mas tinha uma palavra, aqui ó, a espiritualidade aí. Ele não chegou lá e sacudiu, ele chegou lá e fez discurso para ele: vou te curar, se você dizimar, se você fizer isso, se você entrar na nossa religião. Não. Esse homem foi o escolhido para que fosse feito nele algo que chamasse a atenção dos outros. Mas para que chamar a atenção dos outros? Para chamar a atenção que o Pedro era um homem diferente. Não é que Pedro faz milagre, Pedro não tem a capacidade de fazer milagre também não. Pedro não é milagroso, milagre que faz é Jesus. Aí encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Ele falou: Jesus te cura. Ao Espírito Santo falando com Enéas. O que aconteceu com Enéas? Uma possibilidade. Existe uma possibilidade. Né? Ele espantou-se.
levanta-te e arruma o teu leito. Ó, não esticou a perna dele, não espreguiçou, não manda fazer fisioterapia, não passou um vento, nada. Levanta-te, espiritual, levantou e andou. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. O que é a chave desse versículo, desse texto? Enéas não é chave de nada. Pedro não é chave de nada. A chave é que é o poder de Jesus. O poder de Jesus. Ninguém carrega o poder de Jesus. Jesus usa as pessoas. Usa as pessoas. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Foram toda aquela comunidade ali converter? Não. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Alguns podem ter tido assim um movimento, como é que eles falam, um movimento, um renovo espiritual, como é que eles falam muito, isso esqueci, depois eu vou lembrar. Então, houve emoção, mas poucos permaneceram no caminho. Poucos. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona. Todos viram, ou pelo menos ficaram sabendo, os quais se converteram ao Senhor. Mas todo dia você vê gente convertendo ao Senhor. Tem igreja, quem quer ser Jesus, levanta a mão. Levanta a mão. Isso é emoção. Emoção. Caminhar com Jesus é pelo toque do Espírito Santo. O Espírito Santo toca no coração. E o nosso caminho torna-se um caminho confortável, caminho tranquilo, caminho de alegria, caminho de paz. Mesmo diante das dificuldades, das lutas, o caminho é tranquilo, é mais fácil. Meus irmãos, é isso que nós precisamos de entender. Nós precisamos de ter uma concepção do que está no mundo. O que está no mundo? O mundo, a Bíblia ensina que o mundo jaz no maligno. Tudo que nasce no mundo está amaldiçoado. Por isso que nós chegamos à conclusão que quando você planta um jardim, planta uma horta, com mais cuidado que você tenha, o que nasce primeiro são as ervas daninhas. Por que os animais um comem o outro? É porque aí eles ensinam para eles, não, isso é predador, é a lei da sobrevivência, um come o outro. Será que Deus é tão competente que ele tem que fazer um para comer o outro? Não. Isso é malignidade. Malignidade está no mundo. Então, nós, por exemplo, vimos aí, todo dia nós escutamos, porque nós tomamos inteiro de Santa Bárbara, nós tínhamos um rio maravilhoso, um rio limpíssimo, um rio cascalhado. Hoje é assim. Poluição. A poluição também é um instrumento que vai dar fim à terra. Não fim, porque a palavra não diz que o mundo será exterminado, mas a terra será restaurada. O que nós ouvimos? Às vezes nós ouvimos relâmpagos, trovões. O que é isso? Uns falam que Deus está bravo, outros
São Pedro está organizando os móveis lá, não sei o que. Não, isso é porque o mundo está em desarmonia. Por que o mar tem aquele bravo, desarmonia? Por que os animais atacam? Desarmonia. Por que nós vivemos em constante tensão, preocupação, medo, desarmonia do mundo? Então, meus irmãos, isso que nós temos de entender. O Evangelho é os ensinamentos de Jesus para como nós vamos conviver nesse mundo contaminado, nesse mundo mau. É pelo poder da salvação em Cristo Jesus. Mas isso é necessário um entendimento, como diz, uma renúncia. Então agora eu não vou sair de casa mais, eu não vou fazer. Não, tudo que você fizer, você está contribuindo a para o mal. Por exemplo, um de nós, uma mulher, por exemplo, resolver amanhã, vamos seguir Jesus, eu não tenho vaidade mais, não corto cabelo, não faço unha. O que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai pertencer a um grupo de mulheres que tem esse costume. Esse costume. Ela vai perder o marido, ou vai perder a formosura, mas vai estar pertencendo a um determinado grupo. Porque os matadores que se matam constantemente, vão pertencer a um grupo de matadores. E assim por diante, nós vamos formando os grupos. Cada tipo que nós escolhemos para a nossa vida, nós vamos estar fazendo um pertencimento a um determinado grupo. Por exemplo, eu gosto da viagem daqueles que gostam muito de viajar, só anda viajando. Tem um grupo de pessoas que só andam viajando. Tem um grupo de pessoas que não comem carne. Tem um grupo de pessoas que não comem carne. E assim por diante. Todo o grupo, tudo que nós resolvemos fazer, nós vamos pertencer a um determinado grupo. Nós podemos chegar naquele grupo, não agradar daquele grupo, sair daquele grupo, mas vamos entrar em outro grupo. Por isso nós vamos da salvação em Cristo Jesus. E a salvação é espiritual. Então, nós temos que estamos no mundo, continuamos no mundo, caminhamos pelo mundo. A palavra diz que nós no mundo, nós somos luz do mundo. Nós que damos luz para o mundo. Nós somos sal da terra, nós que temperamos a terra. Mas, de uma maneira totalmente sem nenhuma alteração em nós, caminhando. O Espírito que vai fazer a obra no nosso coração. Tudo que nós fizermos por nós mesmos, certamente vai dar errado. Tem que nos curvar, nos entregar totalmente ao Espírito Santo. A salvação em Cristo Jesus. Deixa Jesus fazer. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui, isso é nós acabamos de ver aqui o nosso entendimento, mas nós temos aqui alguns entendimentos aqui que podem fortalecer aquilo que nós estamos entendendo pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos fazer um comentário aqui que diz: temos aqui, a respeito desse 9:31, então um comentário aqui um professor. Ele diz aqui: temos aqui uma outra observação editorial feita por Lucas, porque Lucas escreveu o livro de Atos, que serve para dar-nos um sumário sobre o crescimento numérico da igreja cristã.
ao mesmo tempo que nos prepara para a transição para um novo assunto, cuja narrativa tem começo no 32º, esse aqui vai fazer o comentário. Aí diz assim: Lucas fornece um sumário do crescimento das atividades da igreja em sua narrativa histórica, a saber, o que ele fala em Atos 1,15? Ele diz que faltou um comentário aqui. Ah, não, tá certo. Ele diz aqui em Atos 1,15, quem achar para mim, por favor, que eu não perdi. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Pois é, naquele dia daquela reunião, levantaram-se 120 pessoas, né? Dizem que havia inicialmente um grupo de 120 discípulos. O núcleo da igreja cristã, 2,41, Atos 2,41, vai dizer o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Batizados como? Foram julgados na água? Foram batizados com aspersão? Não. Então, eles aceitaram a palavra, foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo tocou no coração deles, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Quer dizer, numa determinada época, o Espírito Santo agiu e tocou o coração de umas 3.000 pessoas. Aqui diz que Atos 4,4 subentende que esse número, repentinamente, foi acrescentado a mais de 5.000, totalizando 8.000. Crescimento da igreja foi devagarzinho. Atos 5,14. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens para quase 5.000. Isso eu já tinha lido. Atos 6, 1 e 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição de água. A igreja, mesmo naquele tempo, já existia contendas. Contenda não é de Deus, contenda é falta do Espírito. Está vendo como que a igreja, quanto mais ela cresce, mais problema ela traz? Por isso que nós precisamos de entender a salvação como pessoal e individual. 6:7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Também sacerdotes que eram adeptos de igrejas, que tinham suas igrejas, tinham suas comunidades, tinham suas organizações,
também converteram. Então, a conversão é para todos aqueles que crêem. Se crer, recebe o poder do Espírito Santo para a transformação. Agora, nós precisamos de entender, às vezes, a nossa caminhada. É na nossa caminhada, é nas nossas caídas, no nosso levantar, é nas nossas incompreensões, é nas nossas lutas que nós vamos recebendo o aperfeiçoamento do Espírito, passamos a ver quais as fragilidades humanas, quais as fragilidades do mundo, as maldades do mundo, como nós estamos caminhando nesse mundo. Meus irmãos, esse é o crescimento da igreja. Todas as vezes que nós participamos de uma reunião para buscarmos o entendimento da palavra, não pode ter outro assunto senão buscar a nossa aproximação com Jesus através do Espírito Santo. Todas as vezes que nós nos preocupamos com o crescimento disso, buscar isso, buscar aquilo, estamos sempre trazendo problemas para o nosso meio. Essa é a grande dificuldade. O ditado popular diz que no meio do trigo tem o joio, e no meio do joio também tem o trigo. Por isso nós temos que entender a individualização da salvação. E, às vezes, uma das preocupações que nós mais temos na nossa vida são com os nossos entes queridos, nossos pais, nossos filhos. Nós pensamos assim, ai, meu pai, e minha mãe, e meu filho, e minha filha, e minha mulher, e meu marido. Nós temos que entender que todos nós estamos sujeitos às mesmíssimas coisas. Então, o que nós devemos fazer é orar, é clamar a misericórdia de Deus sobre a vida daqueles que nós mais queremos. Devemos orar por todos, em especial para aqueles que estão mais próximos da gente. É isso que nós temos que entender, que a questão da salvação, isso é com o Espírito. Mas nós temos que buscar, nós temos que querer, nós precisamos ser batizados pelo poder do Espírito Santo, que transforma a nossa vida. Fica essa palavra para a nossa meditação, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual. Amém?